Há 20 anos eu fiz o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Primeiro porque eu tive um outro há pouco tempo, e nós temos todas as vezes que nós abrimos o coração para o Senhor. Com 16 anos, depois de pelo menos uns 3 anos envolvida com bebida, com muita... Na minha adolescência, com cigarro, maconha, namoros desregrados. E o ápice foi tomar álcool de cozinha, depois também de me cortar, me autoflagelar, misturar bebida com remédio. Com os 16 anos, um encontro, um retiro de jovens com o Padre Léo na minha cidade, que é Vitória do Espírito Santo, eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Ali eu pude liberar o perdão aos meus pais, porque era um dos motivos de toda a minha carência afetiva em relação a eles, que eu fui buscar na bebida, na droga e nas pessoas, suprir aquela carência. Portanto, com 16 anos, ao fazer essa experiência, eu me engajei na igreja, eu caí de cabeça, porque encontrei então o amor da minha vida, a alegria verdadeira. Vivi então um processo de penitência, mortificação, de volta mesmo para Deus, para a Eucaristia, para a oração, para a palavra. Me engajei na igreja, no grupo de oração, no curso da palavra, na catequese. Fui investir a minha vida em Deus, até o momento que eu senti um chamado muito forte de me consagrar integralmente. Sentia que era uma vida comunitária, não religiosa, como uma freira. E como eu conhecia a Canção Nova, enviei minha carta para cá, fiz um caminho vocacional em 98. Em 99, fui convidada a ingressar em janeiro. Passei aquele 1 ano inteiro de formação própria da Canção Nova. E no outro ano, no final do ano 2000, eu sofri um acidente. Eu já cantava na Canção Nova e ao ir para minha casa passar o Natal, no retorno, meu pai, minha mãe, o Fábio, que já na época namorava comigo, que hoje é meu esposo, nós, fazendo essa viagem de volta, sofremos um acidente. Meu pai morreu nesse acidente. Eu fiquei por 3 meses afastada da Canção Nova. Não fiquei numa UTI, mas eu sofri muito do que sua mãe sofreu, nas necessidades físicas, nas dores. Eu quebrei muitas partes do meu corpo, quebrei a bacia em 2 lugares, a clavícula, a mão, o braço. Tenho platina no braço por conta desse acidente. Meu músculo da perna foi esmagado porque eu estava deitada no banco de trás, e o acidente foi todo do lado do meu pai, e a cadeira do banco esmagou minha perna, aqui na nádega direita. O Fábio quebrou a cabeça do fêmur, precisou colocar uma prótese. Mas voltamos para a Canção Nova. No outro ano, na Páscoa, na Semana Santa daquele ano de 2001, o Fábio ainda demorou um pouco, mas retornamos à Canção Nova. Eu estou dizendo tudo isso, contando todo esse histórico, para você caminhar comigo até esse ponto no qual eu cheguei, então de vazio, de solidão, de tristeza, de deserto com Deus, aqui na Canção Nova. Me casei em 2004, tive o Daniel em 2006, tive uma depressão pós-parto. Nesse meio tempo, logo quando eu casei, fui morar em Portugal. Em 2011, nasceu a Helena. E no ano de 2009, depois de lançar aquele DVD Barco à Vela, fazendo toda a missão, executando toda a missão, eu já vinha de um desgaste também físico por causa da missão, levando o projeto para frente, o lançamento, as turnês, a divulgação. Eu fui sentindo que eu colocava a missão mais do que Deus na minha vida. Eu saía, cantava, falava, mas havia um esvaziamento, um cansaço, onde eu não conseguia mais suprir, não conseguia mais me entregar na espiritualidade. Ou seja, não rezava,
Não tinha vontade de rezar? Não rezava. Não tinha vontade de ir na missa? Não ia na missa. Desculpa a verdade, mas ela liberta e ajuda, né? Não tinha vontade de fazer tantas coisas e não fazia mesmo. Com esse vazio de Deus, eu me tornei uma pessoa muito frágil, muito vulnerável à tentação de ir embora, a ouvir pessoas dizendo coisas sobre mim. Começaram então os maus entendidos, começaram então a dificuldade nos meus relacionamentos, as mágoas, os ressentimentos, e isso tudo ia crescendo dentro de mim, e aumentando, crescendo de uma forma avassaladora, mas eu descontava em Deus. Estou cansada, não quero, não faço. Para que eu estou aqui? Não faz sentido. E fui muito tentada a ir embora, a largar tudo e abandonar tudo. Só que alguma coisa me segurava. Uma coisa mais forte do que eu, e hoje eu entendo que era a graça de Deus, me fazia permanecer. Então eu me agarrei em duas coisas: a palavra e a confissão. E a missa aos domingos. Mas eu tinha a palavra e a confissão. Porque eu precisava me agarrar em alguma coisa. Eu até trouxe meu caderno, porque qualquer lugar que você abrir o caderno, como eu já fiz em outra pregação, quero nesse dia, no dia do Senhor, renovar o meu sim. Me sinto como um vaso quebrado, rachado, sem chance de restauração. Me sinto tão longe, mas ao mesmo tempo dependente de Ti. Quantas vezes será que irei ter que me comprometer contigo e não cumprir o compromisso? Eu reconheço que Tu me amas, mas quero, apoiada no Teu amor, ser mais forte, ser mais capaz de vencer tudo que eu vivo, meus sentimentos, meus desejos. Eu queria mesmo que o Senhor fizesse tudo por mim. Sou muito fraca. Onde encontrar forças? E aí, era a minha companhia, a palavra de Deus, o estudo, o caderno. E a confissão. E num momento desses, eu senti, olhando, mexendo nas minhas coisas, eu achei a foto do carro do meu acidente. Que na época nós conseguimos. E eu resolvi colocar essa foto dentro desse caderno. Por que eu fiz isso? Para eu lembrar do amor de Deus. De onde Deus tinha me tirado. O que Deus tinha feito comigo. Reconhecer, fazer memória. Porque só Deus, só o amor de Deus para me fazer permanecer. Até que chegou num ponto extremo que eu fui no psiquiatra, porque já tinha quase uma semana que eu não dormia. Eu já estava ficando desequilibrada, eu já estava enlouquecendo, não tinha mais para onde ir, não conseguia dormir. E ele diagnosticou então essa insônia profunda, uma ansiedade severa e o início de depressão. E ao mesmo tempo eu tendo que gravar um CD solo, onde eu disse que não tinha condições. Foi aí que surgiu o Encontramos o Cristo, que eu pedi, diante de uma proposta do departamento de audiovisuais, de gravar com o Padre Roger e com o Tiago. Eu aceitei, senti ali um desígnio de Deus, não entendia, não sentia, mas sentia ali um desígnio de Deus, aceitei. E aí fui para os retiros, porque o Encontramos o Cristo acabou se tornando um retiro de final de semana. Íamos juntos nesses retiros e aquilo ia me ajudando. Falar de Deus, eu tinha que fazer pregações, mesmo sem sentir, eu falava, pedia misericórdia de Deus, preparava e falava. Até que eu não aguentei mais, e minha mãe, que está ali, ela
foi fazer um retiro, chama Agapterapia, quando eu estava grávida da Helena. E ela, quando voltou, disse assim: olha, falou para mim e para os meus irmãos, o dia que vocês quiserem um retiro, fazer um retiro, retirar, vocês me liguem, porque eu fiz um retiro que mudou minha vida, me ajudou muito, eu pago para vocês. E eu lembrei da minha mãe dizendo isso. E numa das missões, onde eu estava indo para Cuiabá, se não me engano, eu liguei para a agenciadora: olha, eu não estou aguentando, vê aí uma data para mim, livre, um final de semana livre, que eu preciso fazer um retiro espiritual. Ela viu, veja aí no site deles, quando que tem esse retiro, Agapterapia. E ao mesmo tempo ligando para minha mãe: mãe, ó, contei para ela, estou precisando fazer um retiro. Ela nem perguntou por que eu queria fazer, do que se tratava. Ela falou assim: olha, veja a data aí, tal dia eu estou depositando dinheiro para você, vai fazer. E eu indo assim, me arrastando. Quando eu cheguei lá, nesse retiro, estava morta. Eu pedi para a coordenação que eu não ficasse com outras pessoas, porque eu não tinha condição de sorrir, de falar, de cumprimentar. Eu não aguentava mais. Não aguentava mais ouvir pessoas falando. Eu queria ficar sozinha. Nessa altura, nos shows que eu fazia, eu queria ficar sozinha, não queria atender as pessoas, e muitas vezes eu não atendia, porque eu não tinha condições, eu não tinha o que dar. E eu cheguei nesse retiro assim, morta, sem vida alguma. Fomos para a capela, eu sentei na última cadeira e fiquei literalmente sentada, onde todo mundo precisava fazer adoração, todos de pé, e eu sentada. E a Reinalda entrou de chinelinho de dedo, assim, muito simples, foi lá na frente, é a coordenadora, e disse assim: olha, vocês sabem que o retiro todo, nós mandamos para vocês, né, toda a condução, pelos e-mails, falava sobre a samaritana, mas agora no meu banho, Deus mudou tudo. O Senhor me deu a palavra da tempestade acalmada. Eu já consegui ouvir alguma coisa. Eu que já não conseguia escutar as pessoas falar de Deus, nada, eu consegui escutar tempestade acalmada. A tempestade acalmada foi a passagem que Deus havia me dado para confirmar a gravação do DVD Barco à Vela, e foi a oração que eu fiz com a Bíblia na música Espera no Senhor. Eu já comecei a ficar meio antenada. E ela continuou fazendo a oração, trouxe a palavra, rezou, mas eu não tinha força para ficar de pé. Daqui a pouco ela disse assim: olha, o Senhor está me dando uma música, ela é evangélica, essa música, e que diz assim: Ele está dormindo e já vai acordar. Aí eu falei assim: não, essa música não é evangélica não, essa música foi o canto inspirado que Deus me deu na gravação, eu pensei comigo, na gravação do DVD, justamente com a leitura da palavra da tempestade acalmada. Mas eu fiquei ali, mas de novo, eu senti uma coisa diferente. E aí, eu me levantei, tive forças então para me levantar. Ela pediu para fechar os olhos, e eu fechei e comecei a escutar um barulho, algo batendo. E ela imediatamente parou a oração e disse: olha, olhem para o alto, veja. Aí eu olhei, abri os olhos, olhei, tinha um passarinho, que a capela só tinha janelas na parte de baixo, na parte de cima não tinha janela, e esse passarinho entrou e ficou preso, e ficava se debatendo, e no topo, no teto, já tinha rastros de sangue, porque ele estava se debatendo. E eu comecei a chorar. Ela começou a falar que era Jesus que estava dando a sua vida, que estava derramando o seu sangue. E eu pensei comigo: não. Até depois eu disse a ela: sou eu. O Senhor me fez livre como um pássaro, e eu escolhi, na minha liberdade, me fechar, fazer tudo do meu jeito, me afastar, não recorrer
ao seu amor, à sua misericórdia, e eu estou assim por causa disso. Estou morrendo, estou dentro da capela, dentro da Canção Nova, dentro da igreja, com tudo para eu receber força, para encontrar força para lutar, com sacramentos à minha disposição, com tudo que eu vivo, a vivência da própria Canção Nova, a espiritualidade, tudo, com os meus irmãos, com a comunidade, e eu estou morrendo. Meu Deus, não me deixe morrer. E eu, a partir dali, abri o meu coração para valer, e como um anêmico, que não dá para comer tudo de uma vez, que não dá para se alimentar, receber todas as vitaminas, porque não aguenta, de conta a gota, em cada partilha, em cada momento, em cada oração, fui reconstruindo de novo o meu chamado, a minha vocação, a minha missão. Voltei para casa, restaurada, com tudo o que estava acontecendo do mesmo jeito, mas eu já com uma fé revigorada, com uma força nova, com ânimo, com coragem, com uma disposição de oração, de buscar o Senhor, de buscar os irmãos, de vivenciar na minha família aquilo que eu tinha absorvido ali de novo. A vida começou a ter sentido novamente. E eu, passada uma semana, antes de vir para o programa de Mãos Unidas, que nós na época apresentávamos, após o banho, me arrumando, me veio a canção Saudade de Ti. Toda ela. E era o que eu estava vivendo, era o que eu tinha vivido. Ao longo desse tempo, pessoas rezaram por mim, pessoas falavam comigo, pessoas traziam imagens, oração, me dava sustento, mas eu não conseguia acreditar, eu não conseguia sentir. E aí eu pude me firmar, então, após esse retiro, e com as poucas forças que eu tinha, e de novo, engatinhando, caminhando, fazer a minha parte. Depois vieram todas as respostas de Deus, as reconciliações, tudo que precisava acontecer, e essa volta, e esse trabalho. Muitas vezes eu não relutei, por diversas situações, relutei, não quis fazer, mas dentro de mim, algo mais forte me impulsionava, como até hoje é assim. Ouvindo o Senhor falar dessa fé madura, muitas vezes dizem que a gente acaba sendo insensível, mas na realidade não. É que os fatos, as pancadas, as tribulações, as tempestades, elas são tão grandes e vêm nos visitar com tanta intensidade, que acaba nos deixando não frios, insensíveis, mas fortes. E eu hoje, a partir daquele encontro, tenho a certeza que Deus está comigo e é Ele que me dá essa força para prosseguir, para não desistir, para não desanimar, mesmo sem entender, mesmo com algumas situações pendentes, como o Senhor partilhava ontem, mas continuar. Eu não vejo com essa visão humana, mas eu vejo com a visão espiritual que Deus está comigo e Ele vai estar comigo até o fim, que é um combate espiritual que eu travo desde o ventre da minha mãe, que é me destruir, que é me levar à morte, por tantas situações que eu fui vivendo. A maior delas foi esse acidente, mas Deus me sustenta, Deus caminha comigo e me faz acreditar que aqui é o meu lugar, que uma vez que Ele me resgatou, é aqui o meu lugar, não tem para onde ir, caindo, levantando, me esgotando em depressão, doente, perseguida, humilhada, caluniada, aqui é o meu lugar. E eu dizia numa das pregações que eu fiz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, até que Deus prove o contrário. Graças a Deus.